E aí, seus putos, aqui é o Shotgun. Hoje a gente vai fazer um videozinho um pouco diferente. Recentemente eu completei 1 ano de lives. Pula! Graças a Deus, e hoje eu vou tentar citar 20 coisas que eu vivi nesse 1 ano de live e que pode ajudar aos streamers que estão começando agora, e coisas que você vai enfrentar durante esse 1 ano ou mais de empreitada no mundo das lives aí, nas plataformas de stream. Bom, a primeira coisa que eu aprendi em lives foi que apenas jogar videogame não é o suficiente hoje em dia. Hoje em dia não adianta você chegar só e sentar e ficar jogando. Isso não é mais viável. Não é mais o suficiente. Houve uma época bem lá no começo lá que você só chegar e sentar e ficar jogando já era o suficiente para você ter números, fazer sua carreira como streamer e tal. Mas hoje em dia é um formato datado, cara. Pra você brasileiro médio como eu, que não tem nenhum atributo visual que faça com que as pessoas se apeguem ao seu conteúdo, você só jogar e conversar não é o suficiente. Outra coisa que eu aprendi também foi que sem rotina, sem disciplina, você não conquista absolutamente nada. Você não consegue fazer nada, você não consegue ter nada. Isso funciona tanto em lives, em fazer stream, como na vida, cara. Não adianta você pensar assim, putz, quero ser streamer, mas se você não tiver uma rotina, horários certos, a certeza de que você vai fazer aquilo todo dia, então não adianta nem você começar, essa é a verdade, se caso você quiser crescer. Se você quer fazer lives apenas assim pra jogar de boa, trocar uma ideia, então cara, faça o dia que você quiser, é totalmente válido. Mas pra você que quer tornar isso de um hobby para um trabalho, você precisa ter muita disciplina. Você tem que ter os horários fixos, os dias que você vai fazer as lives, sem faltar nenhuma vez, a não ser que seja alguma coisa muito importante que faça com que você não faça live. Mas se você tá de boaça, você tem que fazer nos dias certos, para que você entre na rotina das pessoas que te assistem. Você se tornar um hábito pra pessoa, entendeu? É desse jeito que você vai conseguir espectadores, números, se você se preocupa com isso. Vai ser a forma mais básica, o mínimo do mínimo, para você poder crescer seu canal. Uma coisa que eu aprendi também fazendo esse 1 ano de lives foi dar atenção aos espectadores, mas não uma atenção pré-programada da sua cabeça. Você tem que dar uma atenção sincera para eles se sentirem acolhidos na sua live quando eles aparecem. Eu vejo muitos canais aí com as frases pré-programadas, tipo, e aí família, vamos lá tropa, esse tipo de coisa assim, clichê, sabe? E eu acho que isso é uma receita que te leva pro comodismo, que te deixa numa zona de conforto. Pra quem me conhece sabe que quando a pessoa aparece lá, eu pergunto com sinceridade como ela tá, como foi o dia dela. Eu procuro tentar buscar assuntos que abrange todo o chat, para todo mundo ter sua opinião, mas isso tem que ser de forma sincera, como se fosse você estivesse falando pessoalmente com a pessoa. Eu aprendi isso com o tempo e vendo outros canais, não que eu esteja acertando, óbvio, mas eu vi muitos canais errando isso. Por exemplo, alguns canais que hoje em dia só jogam, acho que esse é o erro de muitos canais que estão começando. Tá ali jogando, joga, e depois de 20 minutos vai ver o chat, sabe? Deixa as pessoas no vácuo, falando sozinhas e tal. Isso acontece com muitos canais que eu ainda vejo pessoas batendo nesse erro, e desse jeito a pessoa não cresce, não consegue segurar espectadores. Por exemplo, o espectador chega, dá um boa noite, a pessoa tá lá jogando, depois de 10, 15 minutos vai responder a pessoa. Eu acho que isso é a primeira pá de terra que você coloca no seu canal pra derrota.
Isso, a pessoa, o streamer que tá começando, ele tem que tentar evitar esse tipo de erro. Outra coisa que eu percebi também com esse tempo de lives é que o espectador gosta de ter ferramentas para interagir na sua live. Por exemplo, eu nas minhas lives eu coloco música, coloco vídeos, coloco emotes de um jeito que faça o espectador participar diretamente nas minhas lives, dando o clima para a live ou atrapalhando o streamer, que isso é uma coisa bem comum. Eu até gosto quando chega alguém e começa a colocar aquelas musiquinhas assim só pra atrapalhar a gameplay, que isso dá um desafio a mais, eu curto muito. E também faz com que o espectador ele participe diretamente com o streamer. E isso é um ponto a mais para você que tá começando, porque os streamers grandes aí que eu vejo muito, alguns que eu vejo, estão com esse formato datado, esse formato velho de apenas só jogar e já era. Você tem um ponto a mais com os espectadores, fazendo com que eles interajam melhor. Então, com essas ferramentas de interação do espectador, você tem um ponto a mais para você conseguir espectadores para sua live. Fazer amizade com outros streamers, cara, isso é uma coisa bastante importante. Além de você ficar inteirado do que tá acontecendo em outros canais, você pode estar fazendo amizade com outros streamers, trocar ideia, fazer uma mistura de comunidades entre os canais, receber e mandar raid ou host para outros canais, fazendo com que suas comunidades fiquem maiores, e isso é muito importante para você que quer crescer. Divulgação em redes sociais. Isso aqui é um tópico um pouco mais complicado. Por exemplo, se você tem, por exemplo, o Twitter, o Instagram, Facebook, e tá divulgando suas lives lá, e ainda assim você sente que não tem crescimento, então o problema pode estar nas suas redes sociais. Se tiver muito pouca gente, então não adianta você ficar divulgando. Uma coisa que eu resolvi fazer antes de começar a fazer lives foi criar uma rede social, pra mim, no caso o Twitter, e trocar seguidores. Tipo assim, seguir alguém, a pessoa me seguir de volta. Fiz isso muitas e muitas vezes pra eu ter público pra poder divulgar as minhas lives. Por exemplo, se você tem 15 pessoas no seu Face, no seu Twitter, não adianta nada você fazer o esforço de divulgar sua live lá, porque não vai dar nada. Por exemplo, no meu Twitter tem 700 pessoas, eu acredito, eu acho, não sei. E dessas 700, umas 4 ou 5 vão na minha live ver o que tá rolando. Então, esse é um ponto importante se você quer crescer o seu canal. Tenta expandir suas redes sociais. Às vezes você fica meio chateado de ser um canal pequeno, mas saiba que isso é um ponto positivo para você. Por quê? Para você que ainda não está consolidado, não tem um alicerce na sua carreira como streamer, você tem a possibilidade de experimentar. Eu vejo muitos canais grandes aí querem mudar, mas não conseguem, porque o público já está acostumado com o formato que ele quer, que ele faz. A gente que tá começando, a gente tem essa possibilidade de experimentar, fazer coisas novas, tentar de tudo até a gente descobrir a receita certa. Então, você que tá começando, não fique triste se alguma coisa dá certo. Você vai ter sempre a possibilidade de tentar coisas novas, e isso é muito incrível, cara. Bom, esse ponto é bastante importante, cara. Não seja um personagem. Ah, mas Shotgun, você tá usando máscara, filho da puta. Sim, eu tô usando máscara, mas por trás dessa máscara é o mesmo cara, velho. Eu só uso máscara por privacidade, principalmente, mas assim, porque eu me sinto mais à vontade de eu ser quem eu sou usando uma máscara. É meio doido isso, mas é assim que eu consigo descrever. Não seja um personagem, cara. Tipo, você tem ídolos,
você tem pessoas que você admira, você quer ser igual a essas pessoas, mas não seja igual a essas pessoas. Não tente ser, por exemplo, um Alan Zoca da vida, Max MRM, não tente ser esses caras, assim, porque eles têm uma personalidade e você tem outra. O que funciona pra eles, talvez não vai funcionar pra você. Eu acho que ser um personagem vai ser difícil pra você a longo prazo, porque vai ser complicado você manter isso, entendeu? Então não seja um personagem. Jamais se compare a outros streamers. Isso é um ponto que pode fazer com que você se auto-sabote, você se derrube, você se torne seu próprio inimigo. Não se compare com outros streamers, assim. Eu caí, no começo eu caí muito nessa armadilha, velho. Eu me comparava muito com alguns colegas de mesmo tamanho que eu, em relação a números e tal. Bem no começo eu falava, putz, esse cara tá conseguindo tal coisa, tá conseguindo... tá ganhando tanto de bits, no caso a Twitch. Isso não que seja inveja, eu acho. Eu ficava me perguntando o que eu tava fazendo de errado. Com o tempo, eu percebi que eu sou eu, entendeu? É doido, né? Esse tipo de afirmação, mas eu pensei... Com o tempo, eu passei a pensar com mais equilíbrio. Eu percebi que o tempo que eu ficava questionando do porquê a outra pessoa tava conseguindo mais coisas que eu podia estar usando esse tempo pra tentar me melhorar como streamer. Então, não se compare com outros canais, seja grande, pequeno, não faça isso, senão é o primeiro passo para a desistência. E nessa linha de desistência, outra coisa também é não se acomodar, não se acomode com o que você está fazendo. Eu acho que isso é outro passo para a derrota. Por exemplo, pegar um jogo e ficar meses e meses naquele jogo, fazendo o mesmo jogo, inventando desafios novos para esse jogo, tentando extrair ao máximo de um jogo e você perceber que o público não tá interessado nisso. Já houve uma época também que, por exemplo, Resident Evil 4, já houve uma época que fazer desafios, destrinchar o jogo ao máximo, fazer desafio tal, que não sei o que. Era o ponto alto de uma época, mas hoje em dia não dá. Hoje em dia, você pode até aparecer algumas pessoas pra ver você jogando, mas isso é momentâneo. A pessoa vai ver um canal melhor, um canal mais variado e com o tempo vai abandonar o seu, entendeu? Então você tem que sair da sua zona de conforto, se desafiar para as coisas novas, tentar trazer alguns conteúdos diferentes e tal. Senão você se acomoda nos mesmos jogos, no mesmo formato que você tá acostumado a fazer. Se tiver funcionando pra você, se você vê que tá trazendo público, beleza, continua. O importante é crescer. Mas se você tá sentindo que seu canal tá estagnado e você não sabe o que tá acontecendo, talvez é o seu comodismo, a sua zona de conforto que esteja afastando as pessoas de ver seu canal. Beleza, você recebeu o primeiro pagamento da sua plataforma de lives. O principal erro que a pessoa comete: pegar esse dinheiro e usar para gastos pessoais. Beleza, ganhei R$400 na Twitch. Vou pegar, vou comprar roupa, vou comprar um tênis, vou comprar um celular, sei lá. Não faça isso. Pegue esse dinheiro e invista em equipamento e tente melhorar de alguma forma as suas lives, porque se você ganhou o primeiro pagamento, então seu canal tá ficando rentável e você precisa investir esse dinheiro para tentar trazer o melhor pro espectador. Então não gaste
seu primeiro pagamento, o segundo, o terceiro, com besteira. É isso que eu posso te falar. Bom, nesse 1 ano de live, uma coisa também que eu aprendi foi a nunca ficar em silêncio. Não fique em silêncio, mesmo que tenha exatamente 0 pessoas na sua live. Não fique em silêncio. É um erro que eu ainda cometo muito. Eu percebo isso quando eu assisto as minhas lives de novo. Tem horas que eu fico em silêncio. Às vezes eu tô concentrado no jogo, que faz com que eu fique em silêncio, e eu percebo que quando eu fico em silêncio, algumas pessoas vão embora. Tente falar alguma coisa, tenta puxar algum assunto, tenta perguntar pras pessoas alguma coisa, faça com que elas te respondam e você respondam a elas. Uma coisa que eu vejo, eu vou ter que bater de novo naquela tecla. Eu vejo muitos canais pequenos que ficam 10, 15, 20, até meia hora jogando ali sem responder os espectadores. A pessoa dá um boa noite, o espectador vê o vácuo que ela tá tomando e vai embora. Nunca mais volta naquele canal, entendeu? Então nunca fique em silêncio, mesmo que tenha 0 pessoas na sua live. Ah, mas Shotgun, eu não tenho assunto pra falar com as pessoas. Beleza, faça assim, ó. Antes de começar a live, você faz live de jogos, beleza. Vamos entrar na IGN, por exemplo. Vou ver as notícias de jogos. Vou procurar lançamentos de filmes. Vou falar de reality show. Traga alguns assuntos pré-programados para live, para conversar com o pessoal. Isso ajuda bastante para quem tá começando. Um erro que eu fazia muito no começo do canal, que eu às vezes até faço ainda hoje. Sempre configure sua live antes dela começar. Live e jogos. Eu vejo muitos canais que não configuram sua live antes. Eu falo assim, de volume, imagem, corte da facecam, por exemplo, efeitos e tal. E quando a pessoa abre a live tá toda ferrada, tá toda cagada, com o volume da voz estourando, o volume do jogo muito baixo. Inclusive, eu ainda cometo esse erro, cara, muito. Às vezes você chama alguém pra jogar um cooperativo, a pessoa não configura o jogo, aí eu tenho que ficar esperando a pessoa configurar o jogo, o áudio. Isso come o seu tempo de live e faz com que as pessoas também acabam indo embora, entendeu? Então sempre tenta deixar seu programa de stream num volume padrão, já com as cenas todas feitas assim, de um jeito que você não tenha imprevistos na maioria das vezes. Isso é um assunto bem complicado, velho. Isso eu posso assegurar que eu fiz pouco até hoje, nesse 1 ano de live, graças a Deus. Que é jamais trazer seus problemas pras lives, cara. Isso é complicado pra caramba, velho, isso aí. Às vezes você não teve um dia bom, às vezes seu chefe te falou merda, às vezes aconteceu alguma coisa na sua família, às vezes você tem um problema com tua namorada, tua esposa, teu esposo, não sei, e você tá chateado, tá muito puto, tá com raiva, às vezes alguma conta tá atrasada e tal. Não traga essas coisas pras lives. Uma coisa que é meio até chato de falar, mas as pessoas, o espectador, já tem seus problemas, cara. Eles estão indo pras lives pra se entreter, pra se distrair, pra matar o tempo, pra rir. Então eles não querem ouvir seus problemas. Mas Shotgun, então o espectador é egoísta, o espectador é um filho da puta? Não, cara. Você tá ali como streamer pra entretê-las. Então você não vai querer uma pessoa, você vai numa live, você não vai querer uma pessoa, falando assim, tipo, eu estou tendo um problema pessoal, estou com uma dívida, que meu carro quebrou. Cara, não, se você tá com um problema naquele dia, não faça live, não traga esse tipo de energia pras pessoas, que senão você vai espantá-las, ou você vai ficar com uma imagem de
coitado, entendeu? Ah, eu vou ficar nessa live, eu vou assistir esse cara porque eu tô com dó dele. Coitado desse cara, eu vou ficar aqui, eu vou deixar o volume no mudo e vou deixar aberto a live dele só pra dar os números ali. É desse jeito que vai ser, cara, se você trazer seus problemas pra live, então jamais faça isso. Bom, continuando nesse assunto de problemas e tal, outra coisa também que é muito importante pra você que tá começando, você tá aí num batidão de lives diárias e tal, fazendo uma ou mais plataformas, sempre procura descansar. Eu acho que você arranjar um tempo pra você mesmo, pra você se cuidar, pra você pensar em você, pra você dormir, por exemplo, ou você jogar em off, ou você se concentrar em outros projetos e tal. Isso é muito importante pra você não ficar sobrecarregado de lives e tal, e principalmente pra você não bater no erro do comodismo, da zona de conforto. Então sempre que você puder, ou você encaixar no seu cronograma de lives um ou 2 dias pra você descansar, pra sua saúde mental principalmente. 1 ano de lives eu completei há poucos dias. E uma coisa bem recorrente são haters. Haters ou pessoas que criticam. Uma coisa que você precisa saber é filtrar o que é crítica construtiva e ofensa. Tanto no meu canal como em alguns canais de alguns amigos que eu tenho aí, eu vejo eles recebendo às vezes uma crítica que pode melhorar a tua live e uma ofensa que às vezes bate até no seu pessoal. E eu vejo muitos streamers aí que pegam esse tipo de coisa e não sabem assimilar corretamente. Por exemplo, se tem uma pessoa que chega e fala, eu acho sua live tá muito escura, podia regular isso aí. Aí o streamer entende isso como ofensa. E aí acaba banindo a pessoa e tal, não sei o quê. E tem um hater, fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Você usa a mesma camiseta, que não sei o quê. Você é pobre, no meu caso, você não tem uma cadeira gamer, sua live é toda ferrada. Então, você tem que saber filtrar, porque às vezes uma coisa que... Eu não sou o dono da razão, eu não sou nenhum super-herói, não sei. Esse tipo de crítica pra ofender nunca me bateu assim, sabe? Mas eu já vi pessoas sendo ofendidas no mesmo teor, no mesmo naipe, que ficaram até com vontade de desistir do canal. Esse é um dos erros mais recorrentes para aqueles streamers pequenos ou que estão começando. Jamais se deixe derrubar por ofensas e saiba filtrar o que é crítica e aquela pessoa que apenas vem só para causar, entendeu? Então não deixe levar esse tipo de coisa pro pessoal, principalmente. Sempre assista suas próprias lives. É meio doido, é até quase egocêntrico isso, né? Mas assistir suas próprias lives vai te fazer crescer como streamer, como criador de conteúdo, e vai poder fazer com que você enxergue alguns erros que na hora ali, ao vivo, você não vê. Por exemplo, você assiste sua própria live. Aí você vê, uma overlay tá aparecendo mais que sua facecam, alguma overlay tá aparecendo na frente da sua facecam, por exemplo. O áudio da voz tá muito alto, eu tenho que abaixar isso. Certo jogo tá muito baixo, talvez seria bom eu aumentar. Tá tendo queda de frames, tá pulando frames. Eu vou ver na configuração o que tá rolando pra tá acontecendo esse problema. Tá travando a live, talvez seja processador, entendeu? Você assistindo sua live, você vai ter a resolução de muitos problemas que você não sabia que estava acontecendo. Então assista sempre suas lives, ou as que você puder assistir. Também não dá para assistir todas, né? Em 1 ano de live, eu percebi que qualidade de imagem, de áudio é muito importante, porém não é essencial. Às vezes canais assim, streamers, pessoas que ainda nem começaram a streamar, tiram dinheiro de não sei da onde e gastam 4, 5, 6 mil reais em equipamento e já começam no primeiro dia de live a fazer sua stream lá, e com 4, 5, 6 meses de live não conseguem o resultado esperado, achando
que vai conseguir 500 pessoas em live, 1000 pessoas em live, um Alanzoca da vida aí, e acabam quebrando a cara. Invistam em equipamento depois que você receber seu primeiro pagamento e tal, mas não façam isso antes. Às vezes você que tá começando, ou você que tem canal pequeno, a sua personalidade, a sua pessoa é o que traz a pessoa pra sua live e não a qualidade da imagem. É importante a qualidade da imagem, mas a primeira coisa que você precisa fazer pra que tá começando a fazer live é trabalhar em você. Você tentar ser mais espontâneo, tentar ser mais extrovertido. A gente bate naquela outra regra, não ficar em silêncio, sempre tentar ser convidativo, mais aberto, eu acho. Porque às vezes é você que tá trazendo as pessoas pra live e não o que você tá jogando, o que você tá fazendo, entendeu? Então, essencial equipamento, qualidade... Não, essencial não, é importante, mas não essencial. E por último, você aí deve ter algum streamer preferido, algum ídolo, alguém que você admira e você quer fazer lives, você tá fazendo lives inspirado nesses canais que você gosta. Beleza, legal, isso é bastante interessante, mas jamais faça igual a eles. Seja você mesmo. Uma coisa que eu vejo algumas pessoas fazendo, tentando copiar o bordão de canais grandes, tentar jogar a mesma coisa que o canal grande tá jogando, tentar falar as mesmas coisas, tentar agir como o streamer grande. Eu acho que isso é um erro muito grave isso aí, velho. É que nem eu falei, às vezes o que tá funcionando pra aquela pessoa não vai funcionar pra você. Então é por isso que você não é proibido você ser igual tal, mas eu acho que é um erro muito recorrente pra quem tá começando. Tenta se inspirar na pessoa que você admira, mas não seja 100% igual a ela, porque isso acaba se tornando uma falha. Porque, por exemplo, o espectador, se ele tem acesso aí na pessoa em questão, pra que ele vai numa cópia que é você? Então, esse é um erro muito grave que eu não faria isso. Mas é isso aí, caraca, esse vídeo foi longo. Essas foram as coisas que eu vivi nesse 1 ano de live. Eu espero aí que eu consiga pelo menos ter uns 40, 50 anos daqui pra frente de live, seja o que Deus quiser, né? Se você tá começando, não desista se é isso mesmo que você quer, se você já tá fazendo e você percebeu que você ama fazer lives, fazer stream e tal, não desiste, cara, vai ter muita coisa pela frente, vai ter muito BO pra resolver. Não desiste, cara, não desiste. Você vai ter muitos meses, muitos anos aí streamando pra poucas pessoas, mas são pessoas verdadeiras. E eu acredito que uma hora, tanto pra mim, tanto pra você, a gente vai conseguir esse lugarzinho ao sol que todo mundo almeja quando começa a fazer lives. Então, é isso aí. Muito obrigado. Compartilha aí. Se você tem algum amigo que tá começando a fazer lives, segue o nosso canal aí pra dar aquela força. Eu vou deixar meus canais de live aí na descrição. Muito obrigado. Valeu e fui.